E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que foi a minha experiência de escolher a pessoa certa para eu dividir o resto da minha vida. Como que foi esse processo, quais eram as características que pra mim eram fundamentais para que o meu marido fosse ter, né? Porque eu não queria namorar só por namorar, eu queria namorar pra casar. Então eu já pensava assim, qual vai ser a característica que eu quero, sabe, pro meu marido. E pensando nisso eu fiz uma cartinha pra Deus, né? Uma listinha pra Deus com todas as características que eu queria que meu marido tivesse. E eu falei disso nos votos do meu casamento. E aí muitas pessoas quase sempre estão pedindo: Rayane, faz um vídeo falando mais sobre isso, sobre como que você listou essas características. Por que você achou que essas características eram tão importantes pro cara que fosse dividir a vida contigo fosse ter? Então aqui estou eu pra falar justamente sobre isso nesse vídeo e também te ajudar a como escolher a pessoa certa pra sua vida. E quando eu digo assim, pessoa certa, eu não estou falando de pessoa perfeita, porque perfeito nem você é. Então como que a gente que não é perfeito quer exigir perfeição de alguém? Isso não existe, não é. Só que eu digo assim, pessoa certa, porque até os defeitos dela vão casar com os seus, sabe? Nossa, Rayane, quer dizer que a gente vai viver feliz para sempre? Não vai acontecer, porque isso não existe. Vocês vão ter brigas, vão ter desavenças, mas, gente, isso faz parte de todo relacionamento, sabe? Então, quando eu digo pessoa certa, é aquela pessoa certa pra você, até com as imperfeições dela, com aquilo tudo de errado que ela tem, ela vai ser perfeita pra você e você perfeita pra ela. E quando eu digo perfeito, não é perfeição de, nossa, zero defeitos, é que até os defeitos de vocês casam, entendeu? Então vocês ficam perfeitos juntos, sabe? Bom, vamos começar, gente. Eu sou cristã, né? Eu me converti, eu sempre esqueço o ano e a idade que eu tinha quando eu me converti. Toda vez é uma novela. Tenho quase certeza que foi em 2014. Foi em 2014. É porque fica assim, 2014 eu tinha 14 anos, não. Eu tinha 16 anos. 16, né? Foi em 2014, isso mesmo. Isso mesmo, 2014 eu tinha 16 anos. E assim, antes de eu me converter, eu já tinha passado por um relacionamento de 2 anos. Depois que eu me converti, eu passei por um outro relacionamento de 5 meses, se eu não me engano. Mas foi um relacionamento assim... Sabe aquele relacionamento que você viveu, mas parece que você nem viveu, porque foi tão rápido e você não sabe nem por que começou, sabe? Enfim, eu era muito imatura ainda na fé, então eu não sabia direito o que esperar de um namorado, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, então eu era muito imatura ainda. E esse não foi um relacionamento muito legal, não trouxe experiências boas desse relacionamento, porém, tudo, eu acho que tudo, gente, tudo gera uma lição, sabe? Até as experiências ruins que eu vivi nesse primeiro relacionamento, elas contribuíram muito pra pessoa que eu sou hoje. Foi um relacionamento muito rápido, mas me gerou também aprendizados do que eu queria pro meu marido, pro cara que ia ficar comigo, sabe? Uma coisa também que sempre me gerou aprendizado foram os relacionamentos dos outros. Eu sempre fui de observar muito, assim, os relacionamentos, não de ficar julgando nada disso, não. Mas eu ficava observando e pensava assim, poxa, que legal isso que o namorado fez pra namorada. Eu vou querer que o meu marido tem essa característica desse rapaz. E aí eu vi o que a menina fazia e pensava, poxa, achei legal isso que ela fez por ele, eu quero tentar gerar isso em mim também, eu quero ter essa característica também, sabe? Eu sempre fui de observar muito. Em todo o meu tempo assim, solteira, até o tempo que eu namorava, né, mas namorava à distância, tava me preparando pra casar e tal, eu pegava muito isso dos outros casais, eu olhava e falava, isso é legal, o que aconteceu? Não, isso não é legal, vou tentar não fazer isso quando eu casar e tal. Então eu pegava muito isso, sabe, dos outros relacionamentos. E eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Enfim. Aí um belo dia depois desse relacionamento aí de 6, 5 meses, sei lá, que eu vivi, eu conversei com Deus. Eu ia começar a estudar, né, pra um concurso, que inclusive foi o concurso que eu fui aprovada. Aqui no canal tem vídeo falando sobre tudo isso e tal. E antes de eu começar a namorar, gente, eu acendi tipo um alerta pra esse negócio de namorado. Eu pensei, cara, eu preciso ver o que eu quero fazer da minha vida em relação a namoro, porque eu queria muito começar a estudar sem namorar, entendeu? Eu não queria misturar estudo com namoro, porque, caraca, se eu já não tava namorando e eu queria estudar, por que eu ia emendar o namoro junto com o estudo? Então eu preferi só estudar. Mas antes disso eu conversei isso com Deus, passei a minha vontade pra ele, e se fosse da vontade dele também, que aquilo se cumprisse, né? Porque eu acho que é assim, gente, a gente pode expor a nossa vontade pra Deus, mas claro, deixando sempre que, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, entendeu? Se ela coincide com a minha, show, mas se não, que a do Senhor prevaleça sempre, gente.
sempre. Então eu conversei isso com Deus, expus minhas vontades pra Ele e aproveitei e comecei a fazer uma cartinha. Comecei a listar, porque eu conversei com Deus e falei, Senhor, eu só quero que realmente venha alguém pra minha vida depois que a minha prova passasse, sabe? Eu não queria me envolver com ninguém antes disso. E aí eu comecei a fazer uma lista do que eu queria pro meu próximo namorado, que eu queria que fosse o meu marido. Deus sabia que eu não queria ficar namorando um, outro. Eu não era uma pessoa que ficava com meninos, não, pra mim beijar será pra namorar, entendeu? Então eu escrevi essa cartinha, gente, crendo que meu próximo namorado seria sim o meu futuro marido. E aí lá nessa cartinha eu comecei a botar, porque, gente, é aquilo que eu tô falando pra vocês, eu acho que a gente pode sim expor o que a gente quer pra Deus, sabe? Deus, ele é maravilhoso, cara, ele tá aqui pra te ouvir, então você vai, você expõe. Claro que, gente, sério, vamos deixar sempre claro que seja feita a vontade dele, entendeu? E eu comecei a botar lá características, eu botei que eu queria um cara que fosse engraçado, porque eu gosto e tal, eu acho legal, me faz bem estar perto de uma pessoa engraçada. Botei engraçado, botei inteligente e esforçado, entendeu? Porque eu era esforçada, então eu não queria alguém menos que isso, eu não queria um preguiçoso, por exemplo. Botei lá esforçado, botei que ele fosse paciente, porque eu era muito lerda, então eu pensava, meu Deus, eu preciso de alguém paciente. E, por exemplo, no meu primeiro namoro, o namorado que eu tinha era zero paciência comigo, então, tipo, eu me sentia muito mal, sabe? Porque eu me senti uma idiota, porque quando você tá com uma pessoa que ela é estressada, você se sente tipo assim, caramba, cara, eu sou uma idiota e você não quer mais falar mais nada. Então eu queria uma pessoa paciente, que entendesse que eu era uma pessoa lenta, apesar de que eu nunca mais fui essa pessoa lenta, entendeu? Depois que eu passei no concurso, eu fiquei muito esperta, então nunca mais tive momentos assim de lerdeza, mas enfim, eu botei isso também. Paciente e tal, eu botei essas coisinhas, sabe? Eu botei duas características físicas, eu pedi pra que fosse mais alto que eu, né? Não precisa ser altão não, mas ou do meu tamanho ou mais alto que eu. E pedi pra que tivesse um sorriso lindo, porque eu sempre fui apaixonada por sorrisos. E sabe aquele sorriso que você olha e, meu Deus, isso é uma coisa assim pessoal, sabe? Tem gente que não vai nem ligar pra isso, mas eu pensei, um sorriso é um sorriso. Pedi um sorriso lindo. E foram só essas características físicas, essas outras que eu falei, porém tinha uma. Eu quis falar essa por último, mas foi a primeira que eu botei, foi amar a Deus acima de todas as coisas. Porque eu pensava assim, gente, se eu peço um cara que ame a Deus acima de todas as coisas, naturalmente a gente entende que ele vai seguir o que a Bíblia nos orienta, sabe? O que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então eu tinha fé que se eu encontrasse um namorado, que seria meu futuro marido, que amasse Deus acima de todas as coisas, ele ia me tratar como eu merecia ser tratado, como a esposa dele, com respeito, com fidelidade, com tudo aquilo que naturalmente um relacionamento deveria ter, né? Que tem, mas tem gente que não tem, mas deveria ter. Enfim, então por isso que eu não botei muitas características assim, muito, ó, eu quero isso, aquilo, porque eu pensei, caramba, se eu encontrar um cara que ama Deus acima de todas as coisas, naturalmente ele vai estar cumprindo todas as outras coisas, sabe? Então essa foi a minha listinha pra Deus, mas sabendo que não era só eu pedir, eu precisava também ser aquela pessoa, eu precisava ser tudo aquilo que eu estava pedindo, eu precisava amar Deus acima de todas as coisas, eu não precisava ter um sorriso lindo, gente, coisa física a gente deixa, pô, não preciso ter um sorriso lindo e nem ser mais alta que a pessoa, deu pra entender, né? Mas as outras características que eu estava querendo, eu precisava dar também, então não é só aqui receber, sabe, gente? Ah, eu vou fazer uma cartinha pra Deus e é isso aqui, ponto. Pô, um cara tão legal desse que você tá pedindo na cartinha, se você for uma pessoa toda atribulada, como é que Deus vai permitir você, uma pessoa toda atribulada, tá com um cara tão legal desse? Então você precisa também dar algo, você precisa ser essa pessoa que você tá pedindo na carta, sabe? Enfim, então eu fiz essa cartinha pra Deus e beleza, guardei, assim, foi uma listinha que eu fiz entre mim e Deus e show, pronto. Passei o tempo, né, comecei a estudar, graças a Deus minha prova passou, passei no concurso e conheci o meu futuro marido, né, o meu coleguinha na época que virou namorado e aí virou marido. Gente, Robert tinha absolutamente todas as características, tem, né, todas as características que eu tinha pedido a Deus, sabe? E não foi assim, tipo, eu olhei e falei, caramba, é você, da cartinha. Não foi assim, sabe, gente? Eu só fui pensar nisso um tempo depois, antes da gente namorar, claro. Eu revi a listinha e vi que realmente ele tinha todas aquelas características que eu tinha pedido a Deus. Mas o que acontece, gente? Por que eu tô falando dessa cartinha? Porque ainda que tenha cartinha ou não, sabe por que eu acho importante isso de você listar na sua mente ou numa cartinha, você e Deus e tal, as características da pessoa que você quer? Porque, gente,
essa é a escolha mais importante da sua vida. Depois de aceitar Jesus, escolher o meu marido foi a escolha mais importante da minha vida, porque é o cara que eu vou ficar o resto da minha vida, sabe? E isso vai interferir muito, muito em mim, em quem eu sou, nos meus dias, no meu futuro. Então eu tinha que escolher bem. Eu nunca fui só de emoção. Ai, nossa, bonitinho, tá me tratando como uma princesa e tal, eu vou escolher. Não. Eu sempre fui muito racional, sabe, nessas coisas. Eu olhava e falava, tá, ele é paciente, porque às vezes o cara é um fofo, mas é grosso com você. Ah, mas ele é fofo, é que eu que vacilei. Não, o cara não tem que ser grosso com você, entendeu? Então eu olhava tudo, tipo, ele é assim, ele é essa, pô, legal. Ele tinha defeitos? Claro que tem muitos defeitos, eu também tenho muitos defeitos. Mas são aquelas coisas que você pode suportar, sabe? Que você pode aturar, não é algo que, nossa, dá pra entender, né? Então, por isso que eu acho muito importante você ter em mente qual tipo de homem que você quer na sua vida, qual tipo de mulher você quer na sua vida, se tem algum rapaz aqui me assistindo. Então você precisa definir isso, porque é definir o seu futuro. Não é ir só pela emoção. Ah, porque fulana é bonitinha, nossa, ela é linda, nossa, ela fala que eu sou o homem da vida dela, mas ela te desrespeita, mas ela te maltrata, sei lá, enfim, não tá certo. Sabe, não tá certo. A gente tem que ser um pouco mais racional na hora de escolher sim a pessoa que a gente quer passar o resto da nossa vida, pra depois não se arrepender, entendeu? E assim, vamos agora pra além da lista. Gente, tudo que eu tô passando aqui pra vocês é a minha experiência, mas a minha intenção é ensinar alguma coisa pra vocês através da minha experiência, entendeu? Do porquê que eu fiz cada coisa, porquê que eu tenho esses pensamentos e tal. Outra coisa também que não tava na lista, mas eu sabia que era uma coisa que pra mim era importante, sabe? É ser da mesma família da fé. Ah, Rayane, como assim? Por exemplo, eu, Rayane, tá? Antes que, ai meu Deus, a Rayane tá falando que eu, Rayane, eu não queria uma pessoa que não fosse da mesma fé que a minha, que não tivesse o mesmo amor que eu tenho por Deus, entendeu? Eu queria alguém sim que fosse da mesma religião que a minha. Não que eu tenha preconceito contra as religiões, claro que não, o tema aqui não é sobre isso, mas eu posso escolher, certo? Eu posso escolher o que eu quero pra mim. O que eu quero que meu namorado tenha. Eu queria que fosse da mesma religião que eu, pra que a gente conseguisse caminhar juntos, pra que a gente conseguisse dialogar e acreditar nas mesmas coisas juntos, sabe? Porque bem ou mal, gente, cada religião tem uma crença. Por exemplo, você acredita numa coisa que eu de repente não acredito, eu acredito em algo que você de repente não acredita. Deu pra entender? Então eu queria que a gente tivesse pelo menos a mesma crença, sabe? Mas por exemplo, dentro mesmo do meio cristão aqui, né, eu sou evangélica, ele também, a gente diverge em opiniões, gente, muita coisa, muita coisa. Tipo assim, nada da Bíblia mesmo, eu falo, não, Robert, mas eu interpreto, eu entendo que isso aqui é assim, acessado. Aí ele fala, não, mas eu entendo que é assim. Mas beleza, gente, é assim, quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a ter uma opinião sobre isso, uma interpretação sobre isso, aí a gente precisa procurar outros estudos pra, de repente, os dois chegarem num consenso, ou a gente continuar com opiniões diversas mesmo. Mas eu queria que fosse da mesma família da fé, entendeu? Tipo assim, eu sou evangélico, eu queria um evangélico. Se eu fosse católico, eu queria um católico, entendeu? Então assim, isso pra mim era muito importante. Eu já vi casos de pessoas, né, que tu é evangélico e a outra é católico, enfim, gente, tô só dando um exemplo, tá? Tu é evangélico e aí tu encontra uma pessoa que não é cristã, não acredita em Deus, mas não é da igreja, nada disso. E a pessoa vai mesmo assim, começa a namorar, e aí a pessoa começa a tentar evangelizar o namorado e tal, vamos pra igreja e tal. Gente, eu acho isso muito trabalhoso, entendeu? Uma coisa eu acho que é quando, o casal, os dois, né, não são da igreja, e aí uma entra, tipo, se a menina entra, se converte e tal, e o menino não tá, e beleza, você vai tentando e tal, mas quando você você entrar num relacionamento assim, não tô falando que não vai dar certo, tá? Pode dar certo sim, claro, porque quem sou eu pra falar que não vai dar certo? Porém, eu pouparia o esforço. Se eu tivesse que evangelizar alguém, trazer alguém pra igreja, ia ser na amizade, eu não ia namorar pra fazer isso. Eu, Rayane, entendeu? Mas enfim, cada um com seu cada um, tá, gente? Eu não tô julgando ninguém, não. É só uma opinião minha, eu teria maior preguiça de fazer. Gente, sério. Porque assim, gente, eu acho que é muito cansativo, sabe? Tipo, tu tá namorando com alguém, porque o que a gente quer é caminhar junto, é ter um namorado que vai com a gente pra igreja, que a gente, sabe, tem a mesma fé. Isso é tão bom, a gente caminhar junto, é uma bênção, sério. Eu e o Robert, nós caminhamos juntos e foi incrível. Então, eu já sabia que eu não tinha paciência pra eu escolher um namorado que não fosse cristão, e aí todo aquele trabalho de levar ele pra igreja, tá? Porque eu me importo muito. E aí eu sei que isso ia me fazer muito mal, entendeu? E eu ia ficar pressionando, sem querer pressionar. Enfim, então eu me conheço. Pra mim isso não daria certo mesmo. Eu conheço um casal que a menina, ela era cristã. E aí o menino, ele não era. Eles começaram a namorar. No final das contas, ela saiu da igreja. E esse caso sou eu.
Eu antes, né, nesse namoro de 2 anos, eu era da igreja. Eu tinha me batizado, tudo. Depois que eu me desviei, e depois de muitos anos que eu voltei, né, me converti de novo e tal. Não, me converti de novo não, me converti verdadeiramente, porque eu não quero mais sair dessa vida não. Gente, tá com Jesus é muito lindo, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tipo assim, de todas as coisas que eu já conquistei, viver com Jesus é a melhor de todas elas. Mas enfim, voltando. Eu era muito nova, tipo, eu tinha acho que 13, 14 anos, comecei a namorar, era da igreja, tinha acabado de me batizar. Me batizei, eu lembro, em agosto, conheci esse rapaz, comecei a namorar em outubro. Saí da igreja, não demorou uns 3 meses. Eu cheguei a levar ele pra igreja, mas não deu muito certo, saí da igreja. Então, tipo assim, eu já passei por essa experiência, eu sabia que ou eu ia me cansar de tentar trazê-lo pra Jesus, ou eu ia sair da igreja, então... entenderam a história, né? E tipo assim, além disso, né, como eu tava falando, no aspecto de personalidade, características, você sabe o que é melhor pra você, você sabe o que você gosta mais. Por exemplo, às vezes você gosta de um cara grudento, eu não gosto. Então, tipo assim, se eu conhecesse o Robert, se ele fosse muito grudento, talvez eu... ai, não curti. Então, eu tô falando como é que foi a minha experiência, mas cada um tem a sua, tá? Cada um tem sua listinha do que gosta, do que não gosta, do que gostaria de pedir a Deus. E peçam, sabe? Peçam isso a Deus sim, mas claro, deixe sempre que a vontade dele seja feita, porque às vezes o nosso coração é enganoso. Então, o que eu costumo sempre dizer, que quando a gente vai pedir algo a Deus, a gente precisa ver se aquilo ali realmente é puro, sabe? Se aquele pedido é puro, se é um pedido, como é que eu posso dizer? Que você olha e falaria assim, ah, eu acho que Deus escolheria isso pra mim. Acho que Deus vai gostar de eu pedir isso. Ainda que de repente, olha, não seja vontade dele, porque ele já tem um plano pra sua vida, mas é algo bom, sabe? Tipo, na minha listinha eu nem pedi algo, tipo assim... vamos ver. Ai, Deus, eu quero um cara modelo, entendeu? Bem gato, bem olhos claros, forte. Porque, tipo assim, gente, vou tá contigo, entendeu? Mas eu achei que era algo muito fútil pra eu pedir a Deus. Eu, tipo assim, cara, isso aqui é tão... eu lá quero alguém assim, eu quero alguém que ame a Deus acima de todas as coisas, tenha um sorriso bonito e seja um pouquinho mais alto que eu. Deu pra entender, né? E como eu falei, você também precisa ser essa pessoa, você precisa ser a pessoa que aquela outra quer encontrar. Você precisa ter características também que agradem a Deus, que agradem a um futuro namorado, futuro marido. E assim, gente, eu não acho que existe, ai, nossa, você foi feito pra pessoa tal, e se você não encontra a pessoa tal, você vai ficar eternamente sozinha. Não, sabe? Eu acho que nós fazemos as nossas escolhas. Vamos lá, vou usar a minha experiência. Antes de eu conhecer o Robert, né, eu falava muito com Deus. Eu tinha, assim, contato toda hora com Deus. E a todo momento eu deixava a minha vida nas mãos do Senhor. Eu sempre pedia pra ele não deixar, tipo, que o meu coração tomasse conta, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, o coração, ele é muito enganoso e eu não confiava em mim, não. Por isso que tudo eu pensava assim, ó, eu gostei disso aqui, eu quero fazer isso aqui, mas é da tua vontade? Pedia pra ele falar comigo, sabe? Deus sempre falava comigo. Seja numa paz que excede todo entendimento. Sabe como você... eu sei que eu consigo explicar. Foi assim que eu soube que esse concurso que eu ia fazer era da vontade de Deus, porque eu senti uma paz. Eu sabia que Deus estava me guiando, que não era eu tomando minhas próprias decisões. Podia até ser eu escolhendo ali, isso, aquilo, mas era com a orientação do Senhor, entendeu? Então eu acreditava muito nisso, que Deus, ele estava comigo ali. Então quando eu conheci o Robert, eu conheci, né, quem sabe da nossa história, quem não sabe, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Ele me adicionou no Facebook e tal, a gente fazia cursinho no mesmo lugar. E eu comecei a gostar de conversar com ele. Então eu comecei a orar. No momento em que eu senti alguma empolgação por ele, eu comecei a orar, pedindo para que o Senhor tomasse conta daquela situação, porque eu não queria fazer nada por mim mesma. Que se não fosse da vontade dele, para ele acabar com aquilo tudo ali, me tirar do coração do Robert, tirar o Robert do meu coração. Então, desde o começo eu sempre orei, sabe? Porém, eu fui vendo, né, que o Robert tinha todas as características que eu admirava num homem de Deus. Então aquilo começou a me animar, mas sempre orando pra que eu não fizesse nada que fosse somente da minha vontade, sabe? Então eu encontrei o Robert me encontrou, a gente se encontrou e a gente se escolheu. Porque, gente, quem sabe da nossa história, eu passei por um momento que eu não quis mais o Robert, eu não quis mais. Eu falei que não queria, porque a gente ia ter que se relacionar à distância, eu fiquei com muito medo. E eu falei, não quero isso pra minha vida, isso não vai dar certo. Olha, né, que deu muito certo, estamos aqui já casados. Eu falei que isso não ia dar certo, eu não queria passar por isso, sabia que ia ser sofrimento. E ele não, ele queria, insistindo. Eu falei, não quero. Eu tomei a minha decisão. Eu falei, Robert, não quero mais. Acabou. A gente não tinha nem começado a namorar, a gente tava conversando, a gente não ficava. A gente tinha uma relação assim,
puramente de conversa e muito sentimento, porque eu também não queria beijar, ficar beijando, ficando, pra confundir os sentimentos. A gente foi beijar depois, assim, perto de namorar, inclusive. Não era, né? Pra ter beijado só depois de namorar, mas aí a gente já já tudo certo, já a gente queria mesmo namorar, enfim, voltando. Aí como eu falei pra vocês, eu evitava muito, né, ficar ficando, porque eu não queria ficar beijando um, beijando o outro. Então eu quis parar com tudo, beleza, parei. Robert continuou orando, o garoto ficou orando acho que por uns 5, 6, 4 meses, sei lá, orando ainda por mim, porque ele ainda gostava muito de mim. E eu não, eu estava já super fria, já não quero, esse menino namora à distância, eu não quero. Deus me deu um sonho, Deus falou comigo num belo dia. Vocês sabem do sonho, né? Eu sonhei com o Robert, sonhei que ele tava indo embora, né? Ele tava indo pra formação militar dele. E eu ia atrás dele, e aí um cara muito alto chegava em mim e falava assim: não dá mais tempo. Ele foi embora, não dá mais tempo. Gente, eu acordei com uma apreensão. Eu falei, caraca, se eu não recuperar isso agora com ele, não vai dar mais tempo, eu vou ter perdido de vez, porque quem tava perdendo era eu, entendeu? Então e tipo assim, eu não pensava no Robert, eu não sentia mais nada por ele, eu achava que eu não sentia mais nada. Só que do nada eu tive esse sonho, tipo assim, foi muito aleatório, e eu sei que foi Deus que deu aquele: minha filha, é agora ou nunca, entendeu? Então eu ainda fui muito abençoada de Deus ainda ter falado comigo, porque eu estava certa de que eu não queria. Então foi aí que eu comecei a correr atrás. Oi, Robert, tudo bem? Como é que você tá? E tal. Porém, gente, eu também poderia ter ignorado completamente essa voz de Deus. Eu poderia ter falado, ai, não. Ou ter orgulho de, pô, eu que dei um fora, eu não vou correr atrás. Mas eu senti, sabe, no coração que aquilo ali era uma segunda chance que Deus estava me dando de eu lutar pelo Robert, porque foram 5 anos de muita luta, gente. Foram 5 anos de relacionamento à distância. Então eu sabia que seria realmente uma luta. Porém, eu não acho que eu fui feita pro Robert e ele foi feito pra mim. Porque se eu não quisesse, se eu não tivesse ido atrás dele, ele ia conhecer futuramente outra menina, eu ia conhecer futuramente outro rapaz. Com certeza não tão bom quanto ele, mas... brincadeira, gente, mas sério, eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito abençoada em ser esposa dele, porque ele é uma bênção mesmo. Eu também sou, tá? Sou uma ótima esposa. Eu fico dizendo isso, gente, porque às vezes a gente quer atribuir totalmente a responsabilidade pra Deus, sabe? Ah, até agora eu tô aqui solteira porque Deus ainda não enviou o varão, a varoa. Mas você tá indo pra igreja? Você tá conhecendo pessoas novas? Você está se esforçando também por isso? Porque às vezes a gente fica ali esperando, sentado, achando que Deus vai enviar a pessoa que ele... sei lá, que ele criou pra você, entendeu? Gente, mas você precisa procurar, você precisa fazer a sua parte, você precisa saber o que você quer pra sua vida. Aí depois, não tem uma listinha dessa. Aí casa com uma pessoa que, sei lá, uma pessoa mó aleatória, nada com nada, e aí depois o casamento, pá, não deu certo. Ah, mas, né, foi Deus. E eu tô falando isso, gente, porque às vezes a gente fica responsabilizando muito Deus, sabe? E caramba, cara, às vezes você, sei lá... começou, por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Você começou a namorar com uma pessoa e tal, e aí você começou a mudar. Seus gostos começaram a mudar. Você já não admira mais tanto aquela pessoa que você admirava. E você começa, sei lá, a vacilar no teu relacionamento, isso, aquilo. E ai, mas eu achei tanto que esse relacionamento era de Deus. Olha só o que tá acontecendo agora. Meu relacionamento tá destruído, meu casamento tá destruído. Gente, Deus abençoou vocês, mas existe a responsabilidade humana. Sabe, se você não cuidar do seu casamento, se você não cuidar do seu relacionamento, ele não tem como dar certo. Então, às vezes, é por isso que eu tô falando, às vezes as pessoas acham que, não, Deus criou a pessoa pra mim e me criou pra ela e a gente vai ficar junto até o final. Então, dane-se se eu cuidar desse relacionamento ou não. Porque é isso. Deus uniu a gente, então ninguém mais vai separar. Você consegue acabar com o seu casamento, sim. E essa é a ideia, gente, o que Deus uniu. Não separe o homem, porque o casamento é uma união de Deus. Então se você casou, sim, gente, Deus te uniu porque foi uma união ali, sabe? Casamento é uma bênção. Mas a parte que diz que homem nenhum vai separar, vai ser se vocês cuidarem do relacionamento de vocês. Vocês conseguem entender? Porque aí vocês começam a se desrespeitar, começa isso, aquilo, briga, aquela coisa que desgasta o relacionamento. E aí, puf, te separou. Ai, mas Deus não uniu? Deus uniu, mas você não cuidou. Então pare de ficar achando que só porque você tá com aquela pessoa ali, o negócio tá garantido, o relacionamento tá garantido. Porque Deus nos uniu e aí eu fui feita pra ela foi feita pra mim. Você fez uma escolha de amar aquela pessoa, de estar com aquela pessoa. Deus abençoou o casamento de vocês. Amém.
Só que você precisa continuar cuidando pra que aquilo realmente dê certo, sabe? E isso, gente, eu tô falando do casamento, mas é desde o relacionamento, sabe? Porque eu vejo muito isso das pessoas buscando, sendo ótimas antes de começar a namorar, e aí começam a namorar, e aí com o tempo começa tudo a ficar mais desgastado, já não buscam mais a Deus juntos como antes, e as coisas vão se desgastando e pronto, acabou. Ai, mas o relacionamento não era de Deus. Ai, mas você não soube cuidar. Tipo assim, não dá, gente, não dá. É tipo eu passei no meu concurso, né? Nossa, gente, foi bênção de Deus. Eu me esforcei, estudei, mas quem deu a última palavra foi o Senhor, sabe? Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. Ele me concedeu a aprovação. Mas se eu começasse a ser uma profissional horrível, eu vou ser mandada embora. Ah, mas não era da vontade de Deus? Era! Mas eu não cuidei. Então, consequência, gente. Atos geram consequências, então é isso. Bom, gente, então foi isso. Falei ainda mais. Eu ainda entrei muito sobre casamento, né? Mas é porque eu realmente, gente, sempre acreditei que depois que eu me converti, que namoro é pra casar. Claro que durante o namoro você vai ver se a pessoa é aquilo, não é aquilo, e aí não sendo, termina. Namoro é o momento pra terminar, que depois que casou, tá casado, entendeu? Mas a ideia é que, poxa, você justamente namore e conheça pra que leve ao casamento, sabe? E aí depois que casou, tem que fazer dar certo. Você faz dar certo esse negócio, entendeu? Então lutem pra fazer o casamento dar certo e se conheçam no namoro, sabe? Mas vamos poupar muita tristeza, muito trabalho sabendo escolher. Tendo ali a sua listinha, pensando com a cabeça, não só com o coração, porque como eu falei, o coração é enganoso, pedindo orientação a Deus, sabe? E focando realmente nas coisas do alto, sabe? Nas coisas do Senhor, porque é o que realmente vale a pena. Bom, gente, então foi isso. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu fui falando, mas porque eu quis compartilhar como foi o meu processo de escolha, sabe? Como que eu escolhi o cara que eu queria passar pelo resto da minha vida e como, assim, deu muito certo. Mas é aquilo, a gente precisa todos os dias lutar. A gente tá casada, a gente tá há... quantos meses casados? Peraí. Ai, que burra, eu casei em dezembro, é só contar o mês do ano que eu tô. Nós estamos há 8 meses casados. E isso é uma bênção, mas a gente precisa continuar cuidando, a gente precisa continuar atento. Porque se a gente não cuidar, esse casamento vai se desfazer. A gente precisa estar sempre cuidando. E não só do casamento, mas de nós mesmos, sabe? Porque a gente não pode perder a nossa essência. Do porquê que nos fez, por exemplo, escolher aquela pessoa. Por que aquelas características eram tão importantes? E se elas eram tão importantes pra você, é porque você também tem essas características e você queria alguém que as tivesse também. Então a gente também não pode perder a nossa essência. Então vamos cuidar de nós mesmos, da nossa vida com Deus e do nosso relacionamento, para que tudo dê certo no final, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva aqui nesse canal e me acompanhe lá no meu Instagram, Nani Oliveira, que vai aparecer aí na tela, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!